Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e hoje nós estamos chegando então no meio já da unidade 1, nós vamos trabalhar a aula 4. Hoje nós vamos falar sobre democracia e cidadania. O nosso tema de hoje ele dá sequência às outras aulas que nós começamos essa unidade, que fala abertamente assim um pouco mais sobre a política, né? Então, para falar sobre política, é necessário que a gente também possa também abranger a questão da cidadania, né? Para a gente poder entender o que é ser cidadão, o que é ser cidadã dentro do nosso país e como essa Constituição de Cidadania ela foi sendo trabalhada ao longo da história, né? Cidadania não é um tema atual. Ele é um tema que já existia na antiguidade, mas a gente foi tendo uma ideia diferente. A cidadania passou por várias modificações de entendimento e de conceito até os dias de hoje, não é mesmo? Então vamos aqui para o quadro para a gente ver a nossa agenda da aula de hoje. Bom, nosso tema é cidadania e democracia, né? Nós vamos falar sobre o conceito de democracia, porque a gente vem mostrando para vocês que a Constituição política do Ocidente, ele quase todo tem como base a democracia, né? São poucos os lugares do Ocidente onde não se tem, né, um Estado democrático, né? Claro que a gente tem abusos, a gente tem algumas ditaduras, alguns regimes totalitários, mas, em geral, né, o Ocidente tem em si, na sua base de Estado, a democracia. E aí a gente vai falar também sobre as características necessárias para um governo democrático. Então, assim, o que é necessário, o que tem que ter um governo democrático? A gente tem que saber que um governo democrático ele precisa ter características específicas e não só um nome, né? Aqui é o governo democrático, mas de fato, a gente tem o governo democrático ou é apenas um nome, né? A gente vai falar um pouco também da história da democracia, né? E a teoria democrática moderna, né? O que a gente pode esperar, então, da democracia nos dias de hoje. Muito bem, então é isso, gente. Bom, democracia e cidadania. A gente vê aí pela imagem que a democracia, a cidadania, ela é um termo utilizado desde a antiguidade, desde a Grécia, lá onde nasceu os nossos filósofos antigos, que vocês devem já conhecer, que é o Platão, Aristóteles, né? Outros pensadores que trouxeram, né, agregaram para a história um peso muito grande dentro do ambiente da nossa concepção de Estado. Então, na antiguidade, já se falava de liberdades, já se falava do que é cidadão, só que a ideia de cidadania ainda não era uma ideia acabada como a gente entende hoje. Então, tinha uma ideia de cidadania? Tinha. Mas era uma ideia ainda que estava frutificando porque ainda era excludente. A gente vai falar um pouco disso mais na nossa aula de hoje, tá? Isso é só uma abertura para vocês entenderem que a cidadania é um termo em construção, não é um termo acabado. Assim como também a democracia, ela é um termo que foi sendo construído ao longo do tempo. Isso quer dizer que a democracia não é um termo pronto e acabado. A gente ainda trabalha a democracia diariamente, nas nossas ações, de como o governo entende, como ele coloca em prática, né? Então, a gente tem aí um momento em que a democracia começa a ser discutida na polis, né? O que é a polis, né? Quem estudou da filosofia sabe que a polis é a cidade, é onde nascem as discussões democráticas, as democracias do que é ser cidadão, cidadã. Então, assim, na Ágora Ateniense, o símbolo da democracia grega com a Acrópole ao fundo, né? A gente tem aqui, ainda existe até hoje esses lugares, né? A gente pode ver aí na Grécia que são lugares históricos, né?
nesses lugares se reuniam, então, as pessoas que eram constituídas como cidadãs, né? E começavam a discutir temas sobre a sociedade, sobre as melhores saídas para a sociedade e, consequentemente, para a cidade. Isso, então, refere-se a uma ação política. Começa-se, assim, a ação política direta, porque aí as pessoas discutem o que precisa ser feito, as pessoas discutem as decisões, que nem sempre são iguais, né? E aí começa-se, então, a falar sobre uma democracia direta, ou representantes, ou até mesmo governantes. Então, aí a gente tem o início de tudo, né? O termo democracia, ele vem da junção dos vocábulos gregos, demos, povo, e kratos, poder, que quer dizer, então, um governo do poder do povo. Ou seja, o povo precisa participar das discussões e das decisões, senão não é uma democracia, né? Então, esse termo surgiu, como eu disse para vocês, na Grécia Antiga, lá aproximadamente ali no século V a.C., ou seja, antes de Jesus Cristo, né, estar aí os vestígios, a sua atuação, já existia uma discussão sobre democracia, sobre sociedade, né? Bem, então, assim, esse conceito de democracia tem que ter, além do conceito, algumas características básicas para que a gente possa falar que é um governo democrático, né? Todos os indivíduos que participam daquela sociedade, em que a gente pode chamar de sociedade democrática, ele tem que ser sujeito de direitos e de deveres iguais, né? Independente da sua origem, se ele é ateniense, se ele é grego, né? Se é não grego, se é branco, se é negro, né? Se é mulher ou se é homem, ou outro gênero, né? O que a gente tem que ter é que, independente de qualquer coisa, essas pessoas têm direitos e deveres iguais. Essa é uma das características de um governo democrático. Mas só que na Grécia Antiga havia uma diferença, como eu disse para vocês, a cidadania que a gente entende hoje não é a que foi construída ainda na Grécia, né? Então, para ser cidadão na Grécia, eram poucas pessoas que poderiam ser considerados cidadãos naquele momento, né? Uma pequena parcela daquela população. Primeiro, tinha que ser da cidade, tinha que ser nativo, né? Tinha que ser homem, tinha que ser adulto e tinha que ser proprietário, né? Então, aí você já consegue perceber que não eram os direitos iguais para todos, né? A ideia de democracia ainda lá na Grécia era uma democracia limitada e excludente, que excluíam quem? Mulheres, escravos, estrangeiros, não eram considerados cidadãos naquele momento. Então, aqui a gente tem uma diferença. Vocês conseguem identificar aí? Mulheres, escravos e estrangeiros ainda não eram considerados cidadãos naquele momento histórico, né? De preferência que a gente possa entender que aqui é uma democracia ainda em construção, é o início dessa discussão, né? Bom, aí a gente tem as expressões históricas da democracia, né? Ao longo da trajetória, a democracia ela se apresentou de diferentes formas. Aqui a gente tem um símbolo, né, que a gente pode chamar um símbolo da democracia aí, que é o voto. Mas o voto sempre existiu assim como a gente conhece? Não, não foi nem sempre assim. Então a gente tem umas expressões históricas da democracia que demonstram que ela foi sendo construída a partir das necessidades históricas e sociais e políticas que foram surgindo. E aí sim a gente teve então as modificações. A gente vai conhecer um pouquinho delas hoje, tá? Bom, a democracia direta é uma das primeiras formas de democracia que surgiu no mundo, porque a gente ainda não tinha ainda essa ideia de representação política. A representação política ela surgiu depois. Então, assim, na prática, o exercício na democracia direta, ela é uma discussão sem intermediários, ou seja, sem representação. As pessoas
iam lá e discutiam as questões e decidiam, né? Todas as pessoas eram cidadãs que a gente vê lá na Grécia Antiga, né? Que não todas, algumas pessoas, né? Que poderiam participar dessa vida em comum, né? Discutir política, coisa que não era todos que poderiam discutir, né? Nessa cidadania, nessa democracia direta, o conceito de cidadão era associado à participação política. Então, se você participava ativamente, você era cidadão, se não, não, né? Então, os cidadãos interferiam diretamente nos interesses do Estado. Essa democracia direta é importante vocês pensarem também aqui comigo, que é a democracia onde a sociedade era muito pequena. A gente está falando de um momento histórico específico da Europa, onde a população não era tão grande. Ela é impossível de existir hoje, porque além da população mundial ter crescido muito, é impossível que a gente que tem mais de 200 milhões, né, de brasileiros, consultar de um a um o que cada um pensa sobre determinado assunto do Estado. Você imagina como ia demorar para a gente poder tomar ações no Estado se a democracia fosse direta, se cada um fosse opinar, se cada um fosse decidir. Infelizmente, a gente não pode exercer mais a democracia direta com essa configuração de mundo que a gente tem, porque as pessoas, né, enfim, vivem as suas vidas e não vai ter tempo de ficar parando para decidir sobre cada assunto, né? Para onde vai o recurso tal, da educação, fulano não sei o quê, a pauta do armamento, do aborto, e se for alguns assuntos, sim, realmente são necessários a aplicação de uma consulta popular. Eu acredito que sim, mas não todas. Todas não, é impossível, ainda mais no cenário de uma população tão grande como já existe no mundo atualmente, né? Então, aqui voltando para o quadro, a gente tem a democracia direta, que vocês já perceberam aí como é que funciona, e a gente tem a representativa. Já essa cabe mais para a nossa realidade, né? É um modelo de democracia que tem em si a representação política, ou seja, eu vou lá e eu vou votar e eleger pessoas que irão me representar dentro de determinada situação. Então, assim, essas deliberações coletivas, elas acontecem indiretamente, né? As pessoas que foram eleitas que vão nos representar e votar, e aí decidir. Então, essas pessoas são os que a gente chama de políticos. São os políticos que decidem sobre vários assuntos. E esses políticos são quem exatamente? Pessoas que nós elegemos, né? São os políticos. E a gente, às vezes, quer descolar o político da sociedade, como se ele fosse um ente. Não, gente, o político é uma pessoa comum como nós, só que nós fomos lá e colocamos ele na representação política. Quem são esses agentes políticos? Prefeitos, presidente, governadores, deputados, senadores, vereadores, né? Esses são os entes políticos que nos representam ou que deveriam nos representar nos nossos interesses, né? Bom, então, nesse sentido, a participação política, ela é indireta. Nossa, você que votamos, nossa participação é indireta. Porque a gente vai votar, né? Por meio dessa votação, eu elejo os políticos e aí sim os políticos vão intervir diretamente nas decisões. Ok? Ficou claro aí? Então, vamos seguir, né, galera? Muito bem. E aí a gente tem uma democracia participativa. A democracia participativa, ela objetiva ampliar a participação social dos assuntos públicos, reduzindo o quê? A distância entre quem votou, né, e quem foi votado. Então, a gente tem aqui a sociedade civil, que somos nós, meros mortais, e acima de nós está os nossos representantes, os políticos, né? E aí o que a gente percebe? Que é uma relação tão distante que a gente não consegue nem chegar no gabinete dessas pessoas. Então, a participação, a democracia participativa, ela é
ela é uma forma de aproximar, que a gente também possa ser ouvido, até porque fomos nós que colocamos eles lá. Então, a gente também merece ser ouvido, né? Então, a democracia participativa, ela surgiu como uma forma de superar as deficiências, né, do sistema representativo. Em muitos casos, infelizmente, ela se mostrou incapaz de garantir os interesses da maioria da população. Ainda assim, com a democracia participativa, a gente ainda não tem uma efetividade dessa vontade popular, né? A base dessa democracia é a articulação dos grupos sociais em rede, né? Que por meio de reuniões discutem e votam propostas de ações governamentais. Qual é hoje a participação democrática mais comum que a gente consegue perceber? São a participação dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles constituem, a gente vai falar um pouco deles mais à frente, eles constituem uma forma de participação mais direta na democracia, ou seja, eu tenho pautas, meu movimento tem pautas, e aí eu vou apresentar essas pautas para os agentes políticos, cobrando deles ações que possam atender a esses interesses, como, por exemplo, o movimento de mulheres, né? Cobrando do governo políticas públicas que possam atender às necessidades das mulheres. Nós temos o movimento negro, nós temos o movimento dos atingidos por barragens, a gente tem o movimento indígena. Então, todos esses grupos, eles são representações da democracia que ajudam a aproximar, pelo menos um pouco, os interesses da população para os agentes públicos sensibilizarem em relação a isso. Porque, às vezes, o que acontece muitas vezes é que esses agentes públicos, esses políticos, quando chegam lá em cima, parece que eles esquecem que eles vieram lá de baixo, que eles vieram da sociedade civil e representam a vontade da população. Então, às vezes, eles chegam lá em cima e começam a votar coisas que são de interesses totalmente contrários às necessidades das pessoas. É como se fosse uma insensibilidade, né, às necessidades que a população tem e que ele veio ali para representar. Ele não está ali para representar interesses próprios, ou interesses da sua religião, ou interesses do seu grupo. Ele está ali para representar o interesse da população, da nação, né? Então, por isso, a democracia participativa ela é muito importante. Bom, e aí, passando aqui mais adiante, a gente tem a continuação dessa questão da democracia e a gente vai um pouco para a teoria agora. Como começou essa teoria da democracia moderna, né? Quando que começou essa discussão mais assim aprofundada da democracia? Aqui no quadro a gente vê que dentro do ambiente democrático, né, a gente tem várias correntes, tá? Uma coisa que é importante a gente pensar é que não existe um pensamento único quando a gente fala de política, tá? Anotem isso e botem isso na cabeça de vocês. Não existe unanimidade de pensamento quando nós falamos na questão de política, de democracia, quando nós falamos de liberdade, de direitos humanos. Claro, existem algumas premissas e valores universais, padrões éticos, claro, mas assim, em relação a algumas maneiras de colocar isso em prática, formas, metodologias, o ambiente político não é unânime. Por isso que você vai ver movimentos de direita, de esquerda, de centro, discordâncias, conflitos, porque faz parte exatamente desse tipo de assunto, né? Política não é um assunto para quem tem um estômago fraco, né? Política é um assunto para quem tem que ter estômago, tem que ter fígado para você entrar nas discussões, né? Não levar para o lado pessoal, não sair atacando as pessoas, porque exatamente precisa lidar com a discordância, tem que saber lidar com isso, né? Então aqui, a concepção da democracia ela foi evoluindo, você pode ver aí no quadro, que esses princípios eles assumem um perfil bastante diferente. Ao longo da história, os valores da Grécia Antiga de democracia eles foram mudando, eles foram deixando de ser aqueles que a gente viu lá, que é só homens, brancos, gregos, enfim. A democracia,
na verdade, quando ela foi se desenvolvendo na Europa, ela passou também a mudar o conceito de igualdade, ou seja, achar que seria só uma questão de ser igual, né? Mas primar principalmente pelo conceito de liberdade. Não que a igualdade não tenha sido importante para a democracia. Sim, mas o conceito de liberdade, ele é o primeiro, ele é o mais importante valor que uma democracia pode ter. Liberdade para vir, liberdade para discordar, liberdade para ser o que quer ser. Esse é um conceito primordial e nós vamos trabalhar ele mais profundamente na aula sobre direitos humanos, tá? A gente vai falar muito sobre o conceito de liberdade, tá? Então, esses conceitos, eles surgiram a partir da ideia, né, que se construiu na Idade Moderna do individualismo e do liberalismo político. Aí a gente teve, então, essas mudanças, né? E aí, a gente tem que refletir. O que a gente precisa refletir sobre isso? É que as ideias que foram surgindo na modernidade com o liberalismo, também foram surgindo os paradigmas, né? Que são impasses e conflitos e mudanças de pensamento que de vez em quando aparecem na sociedade. Então, toda a sociedade, quando está se passando por um processo de mudança, também vai surgindo novos paradigmas, né? E o principal dilema, o paradigma que estava começando a surgir ali, era a questão das liberdades, né, individuais versus, né, os valores coletivos. Então, até que ponto a liberdade individual ela era importante e a liberdade e os valores coletivos também eram importantes, né? Então, aí, nesse sentido, o liberalismo ia entrando cada vez mais na sociedade, né, principalmente com a discussão do direito à propriedade material, né, e o direito a se defender judicialmente, né? Então, assim, um desses valores que é muito, como é que eu posso dizer, que é muito trabalhado na área do direito é a presunção de inocência. Você sabe o que é presunção de inocência? Já ouviram falar na área do direito? A presunção de inocência é que qualquer situação, qualquer delito, crime, por mais que você tenha lá um flagrante, você tem direito a se defender. Você tem direito a um advogado, você tem direito a poder defender a sua inocência. Então, a presunção de inocência é isso. Então, até que se prove o contrário, você é inocente. Você vai lá, constitui um advogado e vai brigar pela sua inocência. Então, esses valores que tinham do liberalismo, eles também estão presentes no direito que nós conhecemos, no nosso direito brasileiro também. Então, qualquer cidadão cometia um delito, né, você não é culpado logo de imediato, né? Você é inocente, aí você vai passar por todo um processo, e aí lá no julgamento vão decidir se você é inocente ou se você é culpado, né? Aí a justiça vai decidir se você vai permanecer, se você vai aguardar o julgamento preso, se você vai aguardar o julgamento em liberdade, e isso aí vai depender de uma série de questões, tá? Então, aqui voltando para o nosso quadro, até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia está ancorada na defesa ou na crítica dos ideais liberais. O liberalismo ele foi tão forte, que até hoje a gente ainda discute os ideais do liberalismo, né? Então, se as pessoas têm realmente o individualismo, ele foi bom, ruim, até que ponto ele foi bom, até que ponto ele foi ruim, quais foram as consequências que eles deixaram na sociedade, né? Então, a gente tem esses dilemas ainda sendo discutidos. Aqui a gente tem os 3 nomes mais tops, né? Falando aqui na linguagem de vocês, mais tops, o top 3 aí dos 3 pensadores que discutiram o pensamento político. Já que a gente está falando de democracia, a gente não pode deixar de falar desses 3 personagens aí do pensamento político, que foi o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. John Locke em inglês, né? Hobbes também em inglês, e o Rousseau, pelo nome, você já
consegue presumir que é francês, né? E por que que esses três caras aí, os top 3, eles têm tanto protagonismo no pensamento político? Por que será, hein, gente? Nós vamos descobrir agora. Primeiro, a gente vai começar com Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes era um pensador inglês, né, do mundo político, do pensamento social e político, e ele foi um dos que são considerados os pensadores contratualistas. O que é isso, professor? O que quer dizer contratualismo? O contratualismo é como ele traz em si que a sociedade, a partir do momento que ela passa a ser um Estado, ela passa a firmar um contrato social, né? Esse contrato social é os nossos acordos sociais para que a gente possa viver em sociedade com mais harmonia possível, tá? Por quê? Aí ele traz toda uma discussão de antes, como que era o estado de natureza, quando as pessoas ainda não sabiam viver em sociedade, ou seja, nessa evolução aí da vida humana, que nós não tínhamos esses acordos sociais para viver em sociedade, então o mundo era caótico, segundo Hobbes. Tanto que era caótico que ele disse que todo mundo queria matar todo mundo, era a guerra de todos contra todos. Claro que eu estou falando isso de uma forma muito simplista, tá, gente? O livro do Hobbes é extremamente complexo e, assim, não é tão simples como eu estou imaginando, assim, que eu estou contando, mas eu estou tentando trazer de uma forma mais simples para vocês. Então, assim, uma das coisas que preocupava Hobbes era exatamente o estado de natureza, né? Em que nós tínhamos o direito de agir como desejávamos. A gente estava vivendo ali no meio do mato e tivesse uma ameaça, a gente iria para cima, né? Então, as pessoas naquele momento, digamos assim, numa sociedade que não era organizada como hoje, a gente tendia a agir pela emoção, pela força e pela violência. E aí, para existir uma sociedade tal qual existe hoje, a gente precisaria, então, segundo Hobbes, de um contrato social, ou seja, eu para viver com vocês, vocês para viver comigo, a gente faz um acordo aqui, nós não vamos se matar, nós vamos tentar se respeitar aqui, entendeu? Se você fizer alguma coisa contra mim, eu vou reclamar um ente maior que eu, por exemplo, vou na justiça, te processo, e a gente vai resolver isso aí na justiça. Se fosse no estado de natureza, como Hobbes falava, se eu fiz uma coisa para você, você fez para mim, a gente ia resolver aqui agora, na porrada, a gente ia se matar e pronto, acabou, resolveu. Quando Hobbes fala do contrato social, ele fala da necessidade da gente saber se entender sem se matar, né? Não é guerra de todos contra todos. Na sociedade, a gente precisa respeitar as regras sociais. Então, isso que o Hobbes está falando é exatamente essa questão do respeito às regras. Mas aí, gente, tem que existir um governante, né? Quem é que ia governar todos nós? Ou a gente ia se autogovernar? Hobbes acha que a gente não tem esse poder de se autogovernar, a gente não consegue. A gente precisa de alguém para mandar na gente. E aí, o que ele defendia? A monarquia. Então, quem ia nos governar era o monarca, o cara que estava lá em cima mandando em tudo e a gente teria que obedecer até para a gente poder viver em sociedade. Então, Hobbes fala desse contrato social, é exatamente isso, tá? Só que tem uma coisa que o Hobbes defende também, que é o poder absoluto. Ou seja, o monarca, ele tem que ter todo o poder concentrado nele. Por isso, ele era um defensor da monarquia absolutista, né? Aqui no quadro, por exemplo, vamos ler aqui, a monarquia absolutista, no entanto, ele traz assim um pouco da questão bíblica, né? Traz um pouco da leitura ali, o Leviatã, que é um dos livros dele, que ele traz essa leitura do Leviatã, algumas passagens bíblicas, né? Que ele foi muito criticado, claro, né? Ele foi criticado porque ele diz a crítica é que esse poder absoluto não justifica, né, o direito divino dos reis, mas sim pela transferência dos direitos dos indivíduos ao soberano. Então, assim, eu transfiro o meu direito para um soberano me governar, né, em nome desse contrato social, que o poder deve ser exercido não para a realização da vontade pessoal do governante, ou seja, ele presume que esse monarca
vai ser uma pessoa muito ética. Ele não vai querer mandar em todo mundo, ele vai fazer tudo para o bem de todos. Mas, infelizmente, não foi assim que as monarquias se comportaram, né? Durante muito tempo. Então, essas ideias do Hobbes são contestáveis nesse sentido, né? Agora, o John Locke, ele é depois, né? Vem depois de Hobbes ali, ó. Hobbes é do século XVI ao século XVII. Só que Hobbes está vivendo um momento ali na Europa que realmente ele é contaminado por essas ideias. Porque a Europa vivia um estado de muitas guerras naquele momento, guerras por território. Então, ele pensava assim porque ele tinha medo de que houvesse, essas guerras pudessem destruir a sociedade, né? O Locke já vem com uma ideia mais liberal, né? Vem depois do Thomas Hobbes. Ele fala do princípio da maioria, ele traz algumas ideias já liberais. Ele defende as instituições políticas democráticas e as leis, né? E para ele deve valer para todos. Então, ele traz esse sentido da igualdade, né? E ele também defende a representação política de pessoas escolhidas pelo povo, né? Que poderiam exercer papéis de legisladores que fossem legisladores de interesse da maioria. O regime político proposto por Locke, né? John Locke, é, portanto, uma democracia representativa. O Locke traz já uma ideia mais atual de democracia, tá? Ele é considerado também um contratualista, tá? Ele acredita também que a sociedade emana de um contrato social e que nós devemos estar sempre cuidando desses valores contratuais, né? Desse valor do contrato social para que a gente possa viver da melhor forma possível. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele vem já questionando uma questão mais social, tá? O Rousseau, ele é do século XVIII, final do século XVIII, né? Ele trabalha a questão da desigualdade, né? Ele não defende a propriedade privada, como é o caso do Locke. O Locke é defensor da propriedade privada, defensor dos ideais liberais. Já o Rousseau não, ele diz que a sociedade, quando implantou a propriedade privada, começou a causar as piores coisas que poderiam acontecer no ser humano. Tanto que tem uma frase célebre dele, né? Que diz que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, né? Ele acredita que as pessoas não são ruins de natureza, mas esse convívio da sociedade, essas questões mal resolvidas da sociedade, é que transformam o ser humano em uma pessoa ruim. O autor também afirma que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos. Diferentemente do Locke, né, que defende a representação política, o Rousseau defende que a população tem que agir diretamente na democracia, né? Então, para ele não deveria existir representação política, e sim a vontade geral das pessoas que devem ser exercidas diretamente, ok? Então, partiu ainda sobre o Rousseau, a representação para ele, então, não é a melhor saída, né? Ele diz que assim, a participação política é então um ato de deliberação pública que organiza a vontade geral e traduz os elementos comuns de todas as vontades individuais. Esse seria, portanto, o núcleo do conceito de democracia, tá? E aí a gente tem um outro personagem aqui, já chegando quase no final da nossa aulinha de hoje, o Montesquieu, né? O Montesquieu é um filósofo também, né? Um filósofo francês do século XVII, que defendeu a criação de regras para estabelecer limites para os detentores do poder, de forma a manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, ele propôs a divisão na esfera administrativa dos três poderes e das funções independentes do legislativo, executivo e judiciário. Isso aqui, gente, é importante para vocês, porque além de cair nas provas do Enem, também cai em prova de concurso, tá? Principalmente vocês aí que querem ingressar na vida, né, de funcionário público, não sei, no futuro, de repente, vocês precisam entender aí a divisão administrativa, a divisão política. Por que existe o executivo, o legislativo e o judiciário? Foi o Brasil que criou isso?
Não. Por isso que a gente vai ver aí o Montesquieu defendendo a representação política e também a divisão dos poderes, porque para que haja um equilíbrio de forças. Vamos ver aqui então o que ele defende? Então, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles precisam ser poderes independentes, tá? Então, para ele já conceituou aí como que deveria ter, como que deveria acontecer isso. Então, a gente deveria ter um legislativo que teria o poder e as funções de fiscalizar, o executivo a de elaborar e votar, quer dizer, de colocar em prática tudo aquilo que foi proposto, né? E também o poder judiciário de julgar, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, as esferas municipais, estaduais e federais. A gente tem a parte legislativa, lá o municipal, os vereadores, né? O estadual, os deputados, e o federal, os deputados federais, né? E no executivo, nós temos os prefeitos, nós temos os governadores e nós temos o presidente. O judiciário, os tribunais, o STF, o STJ, um monte de instâncias aí da justiça que vai fazer o papel do judiciário, tá? E aí, ó, o executivo, ele teria o poder, né, de colocar em prática as ações desde que esteja dentro dos limites Exatamente isso mesmo. O executivo pode fazer tudo? Pode e não pode. Ele pode fazer tudo que está dentro da Constituição. Uma coisa que ele não pode fazer jamais é ferir a Constituição do país, tá? E que seja de interesse público, não de interesses particulares. O judiciário, ele exerce, então, ele é exercido pelos papéis de juízes, dos tribunais, né, que tem a prerrogativa de julgar as regras constitucionais nas leis criadas pelo poder legislativo. Então, aqui, ó, só um resumão aqui para vocês verem. O legislativo está aqui, ó. Quem representa o poder legislativo? Então, nesse caso, os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. Anotem isso daí que é importante, viu? O executivo, presidente, governador e prefeitos. O judiciário, Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais, os juízes. Ficou mais claro aí, gente? Então, vamos seguir. Agora, para finalizar, Marx e Engels, né, o que eles pensavam, então, do ambiente da democracia? Eles acreditavam que um governo democrático era inviável numa sociedade capitalista. Claro, eles são críticos do capitalismo, né? Então, é claro que eles vão discordar. Diante das limitações impostas pelas relações de exploração, né, entre as classes sociais, e também para alcançar essa democracia de fato, seria necessário mudar as próprias bases da sociedade. Então, a crítica deles é bem mais profunda, né? A crítica deles vai lá na base, né? Marx e Engels, os princípios para eles que regem a democracia, que regem a liberdade dos indivíduos, está diretamente ligado ao trabalho e às relações de poder, né? O direito à propriedade, então, só tinha campo informal, né? Nas democracias liberais, que é a que eles criticam, essa liberdade seria limitada pela prevalência das desigualdades. Então, assim, as pessoas não são livres de fato, porque as desigualdades de classe limitam a liberdade das pessoas, tornando-se, então, restritas as ações políticas, né? Nas palavras de Marx, a democracia liberal não é boa porque é o capital que governa, ou seja, quem tem mais poder é quem tem mais dinheiro e que tem mais capital. E quem é mais pobre não tem a liberdade que é defendida pelo próprio liberalismo, né? Então, aí você vê uma crítica bem profunda da teoria marxista. Aqui são as nossas referências. Bom, então a gente termina a nossa aula de hoje aqui, para vocês verem que é um assunto bem denso, tem muita coisa, mas o tempo não dá para a gente falar, mas eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia aí dos conceitos e das discussões, principais discussões do conceito de democracia, tá certo? Eu aguardo vocês daqui a pouco na nossa revisão de conteúdo. Até mais!